Transparência operacional. O que seria isso? Tema extremamente relevante. Por quê? Quem paga a conta no final do dia? Nosso usuário final, o dono da planta, o dono da fábrica. É ele que vai pagar o custo de toda a nossa instalação, do cara que está vendendo a máquina para ele, do cara que está fazendo a integração de todo o processo da planta dele. Correto? Então nada mais justo do que a gente focar no que a indústria 4.0 traz de vantagens para esse nosso dono da fábrica. Tá certo? Transparência operacional. Primeiro tema, gerenciamento de diagnósticos. Cada vez mais a gente tem a capacidade da automação de ter uma transparência maior dos dados coletados dentro da indústria. E hoje em dia, com uma plataforma única, com as ferramentas certas, você consegue ter um nível de diagnóstico incrível. Estou falando incrível do tipo, se você tiver uma falha no seu processo produtivo, em um clique você consegue ir no intertravamento da sua linha de código aonde estava o defeito. Direto do seu supervisório. Não intrusivamente. Difícil? Fácil? Isso não existe ainda? Então, a partir de agora, a gente fala em geração de diagnóstico extremamente otimizado. Não só de diagnóstico normal, mas diagnóstico do processo da sua indústria. Exatamente, pessoal. E aqui, eu preciso dividir a questão de diagnóstico em dois cenários diferentes. O primeiro cenário seria o diagnóstico de equipamentos físicos, diagnóstico de hardware, literalmente diagnóstico de equipamentos. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente fala, vamos fazer diagnóstico de equipamentos, muita gente torce o nariz e fala, Márcio, eu conheço você há 8 anos de Siemens, no mercado quase 16, e você bate nessa tecla todas as vezes. Diagnóstico de hardware, diagnóstico de rede, diagnóstico de cartão. E infelizmente, só de Siemens, 8 anos, de mercado de automação, 16, eu vou continuar batendo nessa tecla. Por quê? Porque mesmo hoje eu vejo empresas que não geram, seja ela empresa de automação, seja ela usuário final, seja ela fabricante de máquina, não importa. Empresa de tudo quanto é segmento, não gera diagnósticos de dispositivos de automação. No máximo sai um alarme lá, falha geral. E aí o operador vê aquela falha geral e ele começa a rezar para tentar descobrir o que é. Então, quando a gente começa a falar de geração de diagnósticos através de uma plataforma integrada, literalmente a gente está dizendo o seguinte, imagina que você está trabalhando aqui no seu ambiente de automação, você está operando a sua planta, e aí num determinado momento, sei lá, alguém bem intencionado, mal intencionado, não sei, retira um cartão de alimentação. Retira aqui um cartãozinho, cartão simples do seu I/O. Isso é uma situação grave. Além desse cartão ter perdido a alimentação, todos os sinais correspondentes a esse cartão foram embora. Aí alguém pode falar, Márcio, não vamos discutir a importância disso. Só que é o seguinte, toda vez que eu preciso gerar diagnóstico, eu tenho que pegar um manual, aí saber que a palavra de status, ou usar um bloquinho, ou escrever um programa para gerar o diagnóstico, para chegar num nível onde, por exemplo, lá no supervisório, você pode ter uma mensagem como essa, dizendo, olha, esse cartão do controlador XYZ está com uma falha de alimentação. A alimentação dele está falhando. Peço desculpas pela resolução aí lá em cima, ficou em vermelho, mas é o que está dizendo. Eu não vou, você pode falar para mim, Márcio, eu não vou gerar esses diagnósticos na mão. Você está falando em ganhar 30% de tempo de engenharia? Imagina, para cada cartão eu gerar os diagnósticos manualmente. Você pode ter usado tudo de melhor que a ferramenta de automação te deu, mas se você vai gerar os diagnósticos manualmente, chamando bloquinho você mesmo, desculpa, você vai jogar esses 30% de economia no lixo. A ideia aqui é que a sua ferramenta de engenharia tenha a capacidade de ler automaticamente todo o hardware que você tenha, seja Siemens ou não Siemens, desde que esse equipamento envie diagnósticos de uma forma padronizada, e existe norma para isso, existe tecnologia para isso, você pode sim ter os diagnósticos de forma automática através de mensagens de texto, seja via web, seja numa tela de HM, seja através do sistema SCADA, de forma gratuita. Eu não estou falando de comprar, estou falando de usar. Então, quando eu digo para vocês, por favor, usem. Se a sua plataforma de automação tem esse recurso, eu imploro, usem. Não é à toa. Agora, se a sua plataforma de automação não tem isso,
venha conversar com a gente. Nós temos a solução para o seu problema. E hoje, essas funções estão sendo expandidas de tal forma que com os cliques de mouse, como disse o Vitório, eu tenho um objeto gráfico que está me dizendo, olha, esse CLP aqui está necessitando de uma manutenção. Você dá um duplo clique aqui e ele está dizendo, olha, esse cartão aqui é o cara que está gerando a necessidade de manutenção. E aí você dá um duplo clique aqui e você tem todos os detalhes dele. Você sabe o número de série, você sabe qual é o erro, você sabe qual é a versão. De repente esse cartão, sei lá, explodiu. Tem que colocar um novo. Já tem o código aqui, ó. O código já está no próprio objeto. E aí você fala, ok, vou passar no almoxarifado, pego um cartão equivalente, vou para campo, resolvo. E o que o empresariado quer? O empresariado ele quer a máquina, a produção dele acontecendo full time. Ele não quer parada, ele não quer downtime. Se você gasta muito tempo para gerar os diagnósticos relativos de hardware, cuidado. Talvez está na hora da gente dar uma mudada aí de pensamento. Então, o desafio agora não é mais você diagnosticar o seu hardware. Espero que vocês não tenham dificuldades em diagnosticar hardware. Se tiver, volto a dizer, por favor, tem uma equipe inteira de vendas aqui da Siemens para resolver seu problema hoje, agora. O desafio é como diagnosticar lógicas de processo. Condições que, às vezes, nem o fabricante, nem o integrador imaginava que ia acontecer. Então, nesse momento, a gente precisa ter uma forma eficiente de gerar diagnósticos de processo de uma forma muito simples. Tão simples que o próprio usuário final pode fazer isso sem depender do fabricante de máquina, sem depender do integrador, sem perder a garantia da máquina. Pensa numa máquina, está comissionada, entrega e garantia. O operador fala, eu quero saber que quando a porta abrir com essa válvula fechada, eu quero ter um alarme. É possível fazer isso? É. Mas eu vou alterar o software do PLC. Não vai alterar o software do PLC. Márcio, isso é conversa de vendedor. Mentira. Então tá bom. Eu vou colocar então agora uma situação crítica na reta. Você pode gerar diagnósticos de programa safety. Programa safety tem assinatura. Faz parte do processo de uma entrega de uma máquina com segurança, com safety, na R12, você entregar o checksum do programa. Se você alterar uma linha de código, o checksum muda. Você consegue gerar diagnósticos de programa safety sem alterar a assinatura digital do programa safety. Márcio, como é que vocês fazem isso? É mágica? Não é mágica, é tecnologia. Vamos lá. Eu vou mostrar como a gente gera esses diagnósticos de forma não intrusiva, e aí a gente vai colocar também, ao mesmo tempo, um ponto final na discussão integração. É aqui onde a gente vai sair daqui hoje pensando, eu preciso rever tudo aquilo que eu pensava sobre integração. Então, imagina que agora que eu tenho um programa, uma mensagem, dizendo aqui em cima para mim, olha, o tanque número 3, ele está rodando, a unidade de controle dele está rodando. Você acha que o operador vai saber o que é isso? Ele faz ideia. Mas o operador não sabe o que é isso. Direto na IHM, direto no SCADA, ele seleciona a mensagem, ele dá um clique de mouse e aparece uma tela para ele mostrando a lógica ladder ou a lógica no PLC que gerou aquela mensagem. Então está aqui, isso gerou o sinal que você me pediu. Márcio, você gastou um belo de um tempo de criar para cada tela para cada mensagem da IHM uma tela de diagnóstico. E eu vou fazer isso? Eu estou ficando preguiçoso. Eu não vou fazer isso, gasta muito tempo. Se você tem uma ferramenta integrada, que integra PLC e supervisório, integra PLC e IHM, isso tem que ser gerado de forma automática. Não acredito, Marco. Você não acredita? Eu também não acreditaria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa mensagem aqui agora, e com o botão direito do mouse, olha o que vai acontecer. O sistema me levou até o código do PLC que gerou a mensagem. Márcio, quer dizer então que se eu incluir mais um intertravamento aqui, alguma coisa, ele vai me mostrar lá automaticamente na tela do supervisório? Depende. Se você fez isso aqui na mão, se você criou isso aqui como uma figura, não vai. A ideia é que a minha ferramenta de HM ela é 100% integrada com o código de PLC. De tal forma que o supervisório tem a capacidade de ler o código do PLC e gerar telas, inclusive para fins de diagnóstico. Não acredito. Eu também não acreditaria. Então, vamos lá. Eu vou mexer um pouquinho aqui nessa lógica.
Então, vou colocar aqui um sinalzinho qualquer, só para a gente ver isso aqui mudar, tá? E vou fazer o download no nosso PLC. Faz um tempinho, né, que a gente não faz um download, acho que está na hora, né? Muito bem. Então, fiz aqui um download. Veja, estou mexendo lá no PLC e mantive a tela do supervisor aberta. Pessoal, analisem isso com muito cuidado. Aqui agora é a hora de separar quem faz integração de verdade e quem não faz. Você fez uma alteração no código do PLC e a sua tela de supervisório, para fins de diagnóstico, foi atualizada automaticamente. Cansamos de ir com alguns clientes finais, a gente fala de virtualização, a gente fala de comissionamento virtual, de comissionamento digital, engenharia cooperativa. E aí a gente demonstra isso, às vezes a gente não dá muita atenção. A gente já viu projetos serem ganhos. O cara estava lá dormindo no fundo da sala, ele... Peraí. Você está me dizendo que a IHM, o supervisório, está gerando telas de processo, alarmes de processo, está gerando o LEDER no supervisório automaticamente? É isso? Eu entendi correto? Exatamente, você entendeu correto. Acabou a discussão, vocês ganharam o projeto, não importa quanto custa, eu quero. Por quê? Porque a gente está falando de Windows 4.0, a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de geração de programa de forma automática. Tudo isso vai gerar um nível de complexidade, de sofisticação absurda nas máquinas, processos e projetos. Será que o nosso operador vai ter condições de lidar com toda essa quantidade de informações? Imagina a quantidade de dispositivos que a gente vai ter conectado na rede. A quantidade de diagnósticos que um processo pode gerar. E, principalmente, quando a minha máquina parou, eu quero saber por que parou. Eu não quero gastar 2 horas, eu não quero ter que ligar para alguém especialista, eu quero Márcio, cliente final, estamos falando de transparência operacional, eu quero transparência na produção e na operação do meu sistema. Eu quero criar um diagnóstico aqui agora. Botão direito do mouse, venho aqui, botão direito do mouse, adicionar nova supervisão. Simples assim? Simples assim, de forma não intrusiva.